pessoal, seguindo aqui com o curso a nível superior, vamos falar agora sobre aceleração instantânea de um corpo em qualquer trajetória para R, dependente do tempo, certo? Em aulas anteriores, em vídeos anteriores, eu mostro como estabelecemos a velocidade instantânea, certo? Para a aceleração instantânea, não difere muito, tá? Uma vez que a gente já sabe como se comporta o vetor posição em uma trajetória qualquer e quais vetores posições nós temos que considerar, certo? No caso aqui, vamos pensar novamente que existe uma partícula que está nesta posição aqui, certo? E anteriormente eu localizei essa partícula com o vetor posição R, certo? Onde esse vetor posição ele depende de um tempo t, tudo bem? E essa partícula saiu desse ponto e foi para este ponto aqui novamente, semelhante ao vídeo anterior, né? Aonde eu traço um novo vetor posição. Vou traçar aqui um novo vetor posição. Esse vetor posição, né? Praticamente o mesmo vetor, mas em um tempo diferente, em um tempo t mais delta t. Não é isso? Veja, pessoal, o que nós conseguimos relacionar? Que existe um vetor, certo? Que está nessa direção, que chamamos de R, que depende de um tempo Q, um tempo delta t, certo? Se aqui é um tempo t, e para chegar esse vetor daqui para cá, consideramos um t mais delta t, então esse vetor aqui, ele foi estabelecido em um tempo delta t, tudo bem? O que nós temos de resultado? Nós temos que a velocidade instantânea, certo? A velocidade instantânea, dentro de uma representação vetorial, certo? Ela é dada pela derivação em relação ao tempo de quem? Do vetor posição, certo? Que depende do quê? De um tempo t qualquer, certo? Que é o mesmo t daqui, tudo bem? A gente vai fazer uma pequena mudança. Qual mudança? A gente vai considerar novamente esse deslocamento, certo? Vamos considerar novamente esse deslocamento, tá? Para que a gente possa analisar dentro de um tempo delta t, tudo bem? Dessa forma, esse t aqui dentro do argumento vai ser delta t, que não vai mudar tanto a nossa consideração d dt, porque o t é o tempo qualquer e o delta t é uma parcela desse tempo, que pode ser um tempo t qualquer, tudo bem? E uma outra mudança que nós vamos fazer é o seguinte, só para a gente nos situar, a velocidade, nesse caso aqui, ela vai ser uma velocidade dentro desse deslocamento, certo? Delta t, tá? Isso aqui é só um argumentozinho para a gente situar em qual velocidade nós estamos trabalhando, certo? E aqui nós vamos o quê? Mudar aqui o argumento também de R, certo? Então vai manter o operador de derivação, tudo bem? E o vetor posição vai ter um argumento delta t, certo? Só para a gente trabalhar somente de acordo ou durante essa pequena trajetória aqui ou esse pequeno deslocamento, tudo bem? Veja só que interessante, quando a gente divide por delta t tanto de um lado da equação quanto do outro lado da equação, nós temos o que? Nós temos v dividido por delta t, né? O argumento delta t, isso aqui vai ser igual ao nosso operador de derivação ddt, certo? Esse vetor posição aqui dependente de delta t, certo? Mas quem é delta t? Vocês lembram lá? Delta t é justamente quem? Esse vetor aqui, posição, menos esse outro vetor posição, certo? No caso aqui, o vetor posição dependente em um tempo t
mais ΔT, e um outro vetor posição dependente de um tempo t. Tudo bem? Então veja, aqui nesse argumento eu vou colocar um vetor posição t mais ΔT menos quem? Esse vetor posição que depende de t, certo? Como eu dividi um lado da equação por ΔT, aqui vai estar dividido por ΔT, certo? Tudo bem? Veja, pessoal, essa quantidade aqui, essa velocidade considerando o tempo ΔT sobre ΔT, é conhecida por aceleração média, tá, pessoal? Uma aceleração média. Vou colocar um m de média aqui, tudo bem? Nós temos do outro lado essa quantidade aqui a interpretar, certo? Vetor posição t mais ΔT menos RT dividido ΔT, certo? Tudo bem? O que nós podemos pensar agora? Veja, dentro de um limite em que ΔT novamente tende a zero, certo? Esse vetor posição, eles praticamente são quase o mesmo, certo? Então veja, o que nós vamos pensar agora é que se no limite em que ΔT tende a zero, o que nós vamos ter não é mais uma aceleração média, e sim uma aceleração em que praticamente o corpo saiu de um ponto como esse aqui, chegou a esse outro ponto, praticamente um tempo ΔT tendendo a zero, tudo bem? Em um tempo muito pequeno. Então é por isso que quando a gente aplica o limite de um lado, certo? Da equação, e o limite do outro lado da equação, tudo bem? Deixa eu só colocar aqui t mais ΔT menos RT dividido por ΔT. A gente aplica o limite quando ΔT tende a zero, ΔT tende a zero, certo? Quando a gente aplica esse limite, nós temos o que? A aceleração instantânea do corpo. Praticamente, quando esse ΔT tende a zero, esse vetor aqui praticamente torna quase igual, ele tende a ser igual a esse outro vetor. Ou seja, a trajetória que o corpo executou aqui é uma trajetória praticamente igual a um deslocamento, certo? Uma trajetória muito rápida, uma trajetória que foi executada instantaneamente, por isso conhecido como aceleração instantânea, certo? Então, desta forma, quando se aplica o limite, aqui nós temos a aceleração do corpo, que agora eu vou chamar só de A, aceleração instantânea agora, né? Isso vai ser igual a quem? Ao limite aplicado dentro desse conjunto aqui, né? De vetores posições, certo? E isso vai me dar o quê? Quando eu aplico o limite aqui dentro da derivada em relação ao tempo, nós temos o quê? ddt vai ser igual, ó, isso aqui semelhantemente é igual a quem? dt, do vetor de quê? Do vetor posição em um tempo t qualquer. Tudo bem? Veja, nós temos duas situações a considerar, ou duas representações, né? Essa quantidade aqui, como vimos no vídeo anterior, como está lá no vídeo anterior, certo? Isso aqui é velocidade instantânea, então a aceleração ela pode ser igual ao quê? Né? Ao operador de derivação em relação ao tempo. Isso aqui é velocidade instantânea dependente de um tempo t, certo? Nos livros só é apresentado o que? Aceleração é a derivada, certo?
da velocidade em relação ao tempo. Derivada da velocidade instantânea em relação ao tempo. Eu tenho aceleração instantânea. Ou de outra forma, eu posso representar como? Isso aqui torna-se uma segunda derivação, certo? Sobre o vetor posição, certo? Então a aceleração vai ser o quê? A aceleração pode ser igual a segunda derivação do vetor posição dependente de um tempo t. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido aí sobre aceleração instantânea, e a partir de então nós vamos utilizar muito essas relações, né, da aceleração e da velocidade instantânea. Tudo bem?